do futebol na Canela. Muito bem, no Giro Esportivo desta quinta-feira, dia 20 de março, nós vamos para Rio Brilhante conversar com o presidente do Águia Negra, Elie Vidal, após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, que ontem acabou punindo o Águia Negra pela denúncia de racismo. Presidente, bom dia, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela e ao Giro Esportivo, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês por aí? Tudo tranquilo, presidente. Antes da gente falar da questão do julgamento, como é que está sendo a sua avaliação aí do Campeonato Sul-Mato-Grossense? O senhor que divulgou antes que o time poderia não jogar, o senhor buscava um novo presidente, o time começou mal, teve a troca do treinador e está na semifinal. A avaliação é positiva do trabalho este ano, presidente? Positiva porque começamos, igual você disse aí, cheio de problema, sem expectativa nenhuma financeira. Aí foi acontecendo no decorrer do campeonato, a gente foi conseguindo melhorias de recurso, fomos conseguindo arrumar o time, fazendo algumas contratações pontuais no final acabou que a gente fugiu do rebaixamento, que era o principal pensamento nosso, e hoje estamos aí a um passo de uma final, muito difícil, lógico, de conseguir, porque temos que reverter um resultado fora de casa contra a melhor equipe do campeonato, que se classificou melhor do que todas, mas ainda temos uma esperança, resta ainda uma esperança, e o importante é que, como eu disse, nós estamos, depois de perambular lá pela zona de rebaixamento por um bom tempo, nós conseguimos nos classificar e hoje estamos em uma semifinal com chances ainda de ir a uma final. Nós estamos conversando com o presidente do Águia Negra, Elie Vidal. Presidente, realmente foi uma grande surpresa, né? Essa reação, por toda a dificuldade que o senhor mencionou, dificuldade financeira, né? E aí elimina o maior investimento do campeonato. Começou primeiro com problemas no campo e bola, que a gente divulgou aqui durante toda a temporada, mas isso é problema do Dourados, não é problema do Águia Negra. E aí, após a eliminação, a gente até avisou antes sobre a questão da normativa que a federação emitiu. Como é que o senhor viu tudo esse imbróglio, essa situação em que o Marcos Tavares coloca o Águia Negra numa situação complicada nesse momento aí, no tocante à continuidade do campeonato? Eu acho que o DAC fez o certo, né? Futebol, às vezes, você faz o certo e não acontece o esperado. Acho que todo time tem o planejamento de começar antes, começar com tempo, ter 30, 40 dias, 45 dias de pré-temporada, esse é o ideal. E, infelizmente, para eles não deu certo, mas eles fizeram o correto. Teria que ser feito isso mesmo. Tinha recurso para isso, tinha condição financeira para isso. Eles fizeram o que teria que ser feito mesmo. Mas futebol tem surpresa, às vezes o time mais bem estruturado acaba não dando certo no tocante a enfrentar uma equipe com menos investimento e com menos tempo de trabalho. Com relação a todo esse imbróglio que tem aí na justiça com relação a cartões, eu não discuto essa questão, eu apenas obedeci o diretor de competições, o que foi definido, entendo que se acontecesse de eu entender que aquilo não era correto, eu teria denunciado já no dia que me chegou a informação, eu não esperaria jogar 2 jogos, perder os jogos, para depois denunciar. Então, eu entendo que, da minha parte, eu fiz o correto, a Águia Negra fez o que determinava a diretoria de competições, e não entro nesse mérito, acho que é uma questão jurídica, e lá os advogados e os juízes é que vão decidir até o final quem tem a razão e quem não tem. Presidente, no jogo do fim de semana, os atletas que foram denunciados aí pelo Dourados, o Si e o Dudu, eles foram relacionados para o jogo com o Iviema ou o senhor preferiu retirá-los? Não, eles estão perfeitamente legalizados perante o que eu já disse, perante o que a federação passou através da diretoria de competições. Então não tem o porquê tirar o atleta depois de estar tudo decidido que no conhecimento do Águia Negra eles estavam legais para entrar em campo. Muito bem. Presidente, só para ficar claro, para esclarecer
para o nosso ouvinte da Rádio Futebol na Canela, quando o senhor fez a consulta ao Departamento de Competições, após a gente divulgar que aquela normativa ela não poderia alterar o regulamento da competição, essa consulta foi via ofício, foi ligação, foi mensagem WhatsApp? Qual é a prova que o Águia Negra tem a seu favor, presidente? A prova que o Águia Negra tem a favor é o documento, né? Ele foi enviado através de um WhatsApp, o documento liberando, zerando os cartões, e foi isso que nós usamos. Muito bem. Presidente, nesta quarta-feira a arbitragem foi ouvida sobre a questão da denúncia que o Corumbaense fez sobre o torcedor ser racista. E eu quero deixar bem claro aqui, para que os idiotas da internet não condenem e não julguem o Águia Negra. O Águia Negra não é um time racista. Tem sempre um imbecil, um canalha presente em campo de futebol. E, infelizmente, nosso futebol está tendo casos e casos todos os anos. Como é que o senhor viu essa denúncia e a questão da condenação com a multa de R$5.000 e, caso o Águia Negra avance a decisão, não poder contar com o seu torcedor? O senhor vai recorrer? Tiago, antes de mais nada, para que não haja mal entendido, como você disse, o Águia Negra não é um clube racista, não temos e nunca tivemos denúncias desse sentido em jogos no Ninho da Águia. Condenamos veementemente a pessoas que têm essas atitudes racistas, mas tenho ressalvas quanto a essa acusação aqui contra o Águia Negra. Porque se você olhar um contexto geral, desde o começo, o clima que foi criado quanto a esse jogo com o Corumbaense, nos remete aí a várias situações. Você mesmo anunciou e divulgou uma denúncia do ex-treinador do Águia Negra, o Oliveira, que saiu daqui numa situação de complicações no acerto para ele ser demitido. Ele saiu daqui de uma maneira muito descontente, ele não se mostrou, vamos dizer assim, confortável de maneira nenhuma quando ele foi demitido, saiu daqui chateado. Posteriormente foi contratado pelo Corumbaense e veio a um jogo aqui onde se criou toda aquela polêmica com relação a usar o vestiário particular do Águia Negra para tomar um banho de gelo na banheira que tem dentro do vestiário do Águia Negra. Teve toda aquela confusão. O senhor autorizou, presidente? Porque ele disse que pediu para o senhor autorizou e o Casca mandou fechar o estádio. Sim, eu autorizei. Eu autorizei numa ligação do presidente, né? Me pediu o campo para treinar e falou que vocês têm uma banheira muito boa. Aí o Oliveira me disse, vocês têm uma banheira boa para fazer uma piscina de gelo no vestiário de vocês. E aí eu fiquei constrangido de falar não, né? Porque você sabe que é uma situação delicada. Eu não teria coragem de pedir isso para a diretoria do Corumbaense. Quando ele me pediu, eu, como sou uma pessoa de fácil acesso, de diálogo e que procuro prezar pela amizade com todos os colegas dirigentes de clubes, falei que cedia, lógico, né? Mas que é uma situação constrangedora, eu não teria coragem jamais de pedir isso a qualquer clube adversário meu, mas eu cedi. Mas enfrentei, após eu ter cedido, sem consultar a diretoria, sem consultar a comissão técnica, eu enfrentei uma barreira muito difícil aqui com essas pessoas, que não aceitavam de maneira nenhuma isso que eu autorizei. E chegou no dia, eles estavam lá, o massagista do clube estava no vestiário, e ele fechou o vestiário e saiu correndo, achou que não deveria ceder. Aí depois, até encontrar alguém que tivesse outra chave, causou todo aquele transtorno, né? Agora, o clima que se criou, você já imaginou. O clima que foi criado. Aí vem para um jogo no outro dia de decisão. Quem perdesse estava fora do campeonato. Imagina a sede que estava o treinador Oliveira de dar o troco para o Águia Negra. O clima que foi criado, a pilhar, com certeza pilhou os jogadores dele, que está no papel dele, de pilhar esses jogadores para vir com a faca nos dentes para enfrentar o Águia Negra. E aí aconteceu isso que aconteceu, né? A denúncia do goleiro, e aí a gente entra nessa dúvida. Será que não estava pilhado demais esse atleta? Porque todos que estavam na denúncia que ele fez, porque você vê na televisão, se existe um caso de racismo,
o atleta sai correndo na mesma hora, chamando a polícia, chamando a arbitragem, apontando o dedo para o lado que veio o xingamento. E a gente não viu nada disso do atleta. Comunicou o bandeira, comunicou o árbitro, os dois estavam próximos ao lance e não ouviram essas agressões, né? Então, aí o goleiro ficou só nessa denúncia para o árbitro, né? Só reclamou para o bandeiro, não foi nem para o árbitro, para o bandeiro, depois para o árbitro. Não procurou ver de onde veio essas denúncias, esses gritos, e jogou normalmente. Aí após o jogo, após aquela confusão que teve lá com um dirigente nosso que teve uma confusão no banco de reserva dele, do Corumbaense, aí ele procurou o árbitro para confirmar a agressão verbal que ele sofreu, de cunho racista, para o árbitro relatar na súmula. Então, eu entendo que pode ter acontecido, como também pode não ter acontecido. Quem é que sabe? Quem é que tem essa prova? Quem viu? Quem provou? É só a palavra dele contra de todos que não ouviram. Então eu acho uma situação complicada. Daqui a pouco pode qualquer um chegar e relatar que sofreu ameaça, ofensa racista, não provar nada, não ter prova nenhuma, não ter uma gravação, e fica o acusado punido sem ter uma prova. Vamos entender que realmente é uma situação que hoje o mundo inteiro está falando nisso, tem um apelo social muito grande essa questão, mas nós também não podemos dar brecha para todo mundo que se sentir prejudicado por algum outro fato, apelar para esse lado de ofensa racista e a pessoa ser condenada sem prova nenhuma. Complicado, é muito complicado essa situação. Presidente, por que o Águia Negra não contestou a súmula do Altair Rodrigues dentro do prazo de 48 horas? Porque lá cita, né, exatamente esse caso de racismo. A gente esperou ir para o julgamento para provar e dizer que não teve nada disso. Agora os juízes é que decidem, né? A gente tem que aguardar a decisão deles, a gente vai recorrer e esperar ver o que vai acontecer no próximo julgamento. Presidente, o senhor vai recorrer, então vai ao pleno do TJD, se precisar solicitar essa antecipação, principalmente caso a Águia avance a decisão, porque é um prejuízo, acho que incalculável, porque não é só financeiro, né? É esportivo e incalculável para o Águia Negra numa possível final contra um time de Campo Grande, porque a final vai ser em interior e capital, né? Não poder contar com o torcedor águia-negrense, né? O prejuízo financeiro é o de menos nessas horas, né? Se o Águia classifica para uma final, jogar longe do torcedor, que a gente faz um time numa cidade como Rio Brilhante, que tem poucos entretenimentos, um dos maiores que tem é o Águia Negra, e você faz um time, monta um clube, trabalha todo o campeonato, pensando no torcedor ter lá o fim de semana para ele ir aos domingos ver o Águia Negra jogar. E caso chegando em uma final, você ter que jogar em outro lugar, sem condição de ter a presença do torcedor. Então é uma perda muito grande. Só lembrando, Tiago, que no jogo passado nós já colocamos cartazes em todo o estádio, placas, né, contra o racismo, contra o feminicídio, essas coisas todas. Colocamos câmeras atrás dos gols, todos os gols têm câmeras com áudio, que grava áudio, para a gente procurar ter provas depois, né? Para não acontecer eu considero essa injustiça que está sendo feita com o Águia Negra, de você ser condenado um peso tão grande como foi essa condenação, sem você ter prova nenhuma. Somente acusação verbal do atleta e sem prova nenhuma. Presidente, o torcedor que teria cometido essa injúria contra o goleiro Diego foi identificado? Se foi identificado, o que o Águia Negra vai fazer em relação a ele? Ô, Tiago, eu não estou falando o grego aqui, né, Tiago? Se eu estou falando que não tem prova, como que eu identifiquei torcedor? Não estou entendendo a sua pergunta. Não. É porque na súmula há um relato de um torcedor, né? Não houve, então, da parte do Águia Negra, nenhuma identificação, né, quanto à pessoa que o goleiro teria sido ofendido, né? É só nesse sentido, presidente. Não tem, porque nem o goleiro sabe de onde veio os gritos, o xingamento. Como que a gente vai identificar? Se ele relatou somente para o árbitro, tinha lá 20 policiais na beira do gramado, ele
não reclamou para policial nenhum para ir lá identificar quem é o torcedor, não fez normalmente aquele barulho que o atleta faz dentro de campo, chamando todo mundo, apontando para o lado que veio o xingamento, ele não fez nada. Como que eu vou identificar um torcedor se estava ali o grupo de policiais, o goleiro não reclamou aos policiais, falou para o juiz não ouviu, falou para o bandeira não tinha ouvido nada. Como que eu vou identificar? Só se eu tivesse as câmeras, coisa que eu coloquei agora. Se existiu esse xingamento, não tem como você provar se o goleiro não denunciou para ninguém, denunciou lá para o árbitro e continuou o jogo como se nada tivesse acontecido. Presidente, queria uma opinião sua, baseado nas suas declarações sobre tudo que aconteceu antes e durante o jogo, né? O senhor acredita que caso o Corumbaiense tivesse tirado o Águia Negra, teria tido essa denúncia contra o Águia Negra? O senhor pensa que o Corumbaiense pode ter agido de má fé? Não, eu não penso nada, né? Eu só acho estranho você tá iniciando o segundo tempo, relata para a arbitragem que você sofreu uma ofensa racista, os árbitros não enxergam nada, você segue o jogo normalmente, termina o jogo, não faz um BO, durante o jogo, na hora que você sofreu a ofensa racista, você estava ali com 10 policiais do lado dele, ele não reclamou nada para os policiais, que poderiam ir lá averiguar quem estava ofendendo ele. Aí acaba o jogo, sai uma confusão no banco de reserva, 10 minutos depois do final do jogo, porque como acabou o jogo, o Corumbaiense ficou 5 ou 6 minutos dentro do campo, xingando a arbitragem, os atletas, a diretoria, alguns diretores, xingando a arbitragem. Aí foi, sentou no banco de reserva, se passou acho que 13 ou 14 minutos, que a gente viu nas câmeras. Aí saiu uma confusão lá, aí depois dessa confusão voltou atrás do árbitro para fazer a denúncia do ato de racismo. A gente acha que ficou, no mínimo, estranha essa situação. Porque você, como eu repito, no momento em que ele sofreu a agressão racista, por que não foi nos policiais? Por que não parou o jogo? Por que não procurou quem foi, não denunciou, não apontou o dedo para o lado de onde estavam vindo as ofensas? É, no mínimo, estranho a atitude do atleta do Corumbaiense. Presidente, queria que o senhor falasse sobre a arbitragem. Nós estamos com uma polêmica aí no jogo da capital, a Portuguesa reclamando. Inclusive o árbitro que a Portuguesa reclama foi exatamente o que cometeu um erro aí em Rio Brilhante. Na minha visão, nas quartas de final, o pênalti para o Águia Negra merecia um cartão vermelho, porque não houve disputa de bola. E a regra, eu sei que mudou, mas não houve nenhum momento de disputa de bola. O jogador do Dourados vai na carga do atacante do Águia Negra. O pênalti para o Dourados, para mim, não aconteceu. Como é que o senhor está vendo essa questão de arbitragem aí, já projetando o Paulo Volcop, que inclusive foi o árbitro, né, do jogo de ida aí contra o Dourados, nesse final de semana em Viema? Eu acho que a arbitragem no tempo todo que eu acompanho aqui no futebol sul-mato-grossense tem sido boa. Um erro aqui, um erro ali, a gente acompanha no Brasil todo, vendo jogos pela televisão, inclusive jogos que tem o VAR, e a gente vê erros acontecendo, erros de todos os tipos, de todas as formas. E aqui no futebol sul-mato-grossense, se há algum erro, eu prefiro entender que é erro humano, não é má intenção, e não podemos condenar tudo como acabado na arbitragem nosso sul-mato-grossense. Eu vejo que as arbitragens são boas, acontecem erros aqui, há erros ali, mas que não podemos também dizer que o futebol nosso aqui está sendo prejudicial a uma equipe ou a outra pela arbitragem. Então, eu acho que eu prefiro dar um voto de confiança, manter o voto de confiança à nossa arbitragem e à comissão de arbitragem que nós temos. Ilê, a gente agradece o seu esclarecimento. Eu quero lamentar profundamente, presidente, porque a nossa emissora é a única que dá voz para todos os times do estado. Sempre foi assim a nossa linha editorial, independentemente se é da capital ou não. Para nós, pouco importa se o time é da capital ou não. E nesse período que nós estamos aí, o Águia Negra conquistou 3 títulos, se mostra uma equipe extremamente importante. O senhor sempre nos atendeu na boa ou na ruim, mas infelizmente o técnico Rodrigo Casca teve um comportamento que não é adequado com o repórter nosso, que é o Cristiano Cícero, que apenas fez o seu trabalho de divulgar a denúncia contra o Costa Rica e contra o Águia Negra. O Rodrigo Casca acabou não gostando, é um direito dele não gostar, mas ofensas acho que não cabe. Então quero lamentar e dizer que o espaço para o senhor e para o Águia Negra sempre está aberto.
mas eu acho que o seu treinador deve pelo menos pedir desculpas ao repórter que apenas fez o seu trabalho, porque nós não estamos aqui a serviço de clube nenhum, apenas do futebol e do torcedor. Mas agradeço mais uma vez a sua atenção com a nossa equipe, presidente. Não, Thiago, eu entendo a situação, se o Casca teve um comportamento nesse sentido, não sei o que levou ele a fazer isso, o que pensa, né? Mas eu entendo que mesmo a gente não ficando às vezes contente com algumas coisas que saem na imprensa, a gente tem a obrigação e o dever de dar satisfação daquilo que a gente entende e que a gente enxerga. E o seu canal está sempre aberto, como você disse, e se toda vez que sentir necessário, eu estarei aqui pronto para ouvir e para responder aquilo que estiver dentro do meu conhecimento. Presidente, obrigado. E a última, diga para que todos ouçam, quem será o campeão paulista de 2025, por favor? Ô, Thiago, quando eu fico envolvido aqui no Campeonato Sul-Mato-Grossense, eu nem vejo esses outros tipos de campeonatinho aí, sabe? Campeonato Paulistinha. Paulistinha, presidente? Aí. Eu vou começar a acompanhar assim que terminar o nosso estadual, aí eu acompanho o futebol brasileiro num todo. Mas esse Paulistinha, eu confesso que o meu Águia Negra é bem maior do que isso tudo aí. Essa foi ótima. Obrigado, Elia. Grande abraço, viu? Boa continuação aí do campeonato. Tá bom, Breleu. Obrigado. Um abraço. Rádio Futebol na Canela.